Fala pessoal, tudo beleza? Nessa primeira parte da aula de hoje a gente vai criar uma aplicação usando NetBeans e Hibernate, fazendo a conexão com o banco MySQL que está no PHP rodando pelo Champ. Beleza. O que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai baixar o Hibernate, hibernate.org, você vai localizar aqui ó, Hibernate ORM, vai clicar nessa opção aqui Latest Stable, vai descer e vai pegar alguma dessas versões finais. Clicando aqui no download, ele vai fazer o download. Pode demorar um pouquinho, às vezes ele vem rápido, às vezes vem lento, mas ele chega. E a gente vai precisar também do conector do MySQL, MySQL JConnector. É só escolher o sistema operacional aqui e ir para a página de download. E de posse aí dessas duas APIs, digamos assim, né? Dessas duas bibliotecas, que a API é a chamada, né? A biblioteca é a própria biblioteca. A gente vai entrar no PHPMyAdmin para criar um banco, né? Então você vai instalar o Champ, vai apertar Start nesses dois primeiros e vai clicar nesse botão aqui do admin do MySQL para ele aparecer a página de gerenciamento dos bancos de dados. A gente vai criar um banco novo, eu vou chamar de Meu Banco 5. Meu Banco 5. Clica no botão criar, né? Agora sim, tu tem que escrever Meu Banco 5 no canto certo. Meu Banco 5 ali em cima. E beleza, ele vai aparecer aqui do lado, ó, Meu Banco 5. Pronto. Agora a gente vai pro projeto no NetBeans. Clica nesse botão aqui de novo projeto. Cria uma aplicação Java. Eu vou chamar de Hibernate 5. E vou chamar minha classe principal de principal. Hibernate 5 aqui porque a gente já fez um bocado de teste, errou muito e tem alguns detalhes aqui que eu vou deixar para vocês, para que vocês não passem por todos esses erros que eu passei. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma unidade de persistência e uma conexão no banco de dados, né? Vai fazer o link. Então quando a gente criar a unidade de persistência, ele já vai pedir para criar a conexão. A gente vai fazer tudo isso de uma vez. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai clicar aqui com o botão direito, novo, e vai em outros, e vai escolher a opção persistência. E aí você escolhe essa daqui, ó, unidade de persistência. Vai clicar em próximo, eu vou chamar de Meu Banco 5. É uma coisa minha, viu? Eu gosto de padronizar esses nomes aqui com que eu vou estar colocando no arquivo persistência.xml, quanto no banco de dados, quanto na classe principal, porque aí eu erro menos. Vai virar aqui um Hibernate, mas vocês vão ver que quando a gente fizer uma alteração ele vai voltar para o Eclipse Link. Mas vamos deixar por enquanto para mostrar para vocês como é essa alteração. E vou criar uma nova conexão com o banco de dados. Cada conexão que você cria vai aparecendo ali. Ele pede para você adicionar o drive, eu coloquei do Connector J aqui versão 8. E você só vai mexer em uma coisa aqui que é no nome do banco de dados, que você vai chamar com o nome que você criou lá, Meu Banco 5. Beleza, o usuário é root, é sem senha também, mas se você testar a conexão aqui vai dar errado, porque de tempos em tempos essa string de conexão muda, né? E a gente está usando o NetBeans 8.2 porque é o que a universidade usa, enfim, a gente tem que padronizar um pouco isso daí para o 8.2, incluindo os erros que tem na configuração padrão da época do lançamento dele, que não funciona mais hoje em dia. Então, o que é que a gente coloca aqui? A gente vai colocar dois valores, é o use time server igual a true, e a gente vai lançar outro que é o server time zone igual a UTC. Pronto, quando a gente testar a conexão, se eu escrevi certo, conexão bem sucedida, a gente já pode finalizar, porque vai aparecer uma lá que começa com Meu Banco 5. Aí lembra que eu estou criando a unidade de persistência, né? Então, ó, vou criar, isso daqui é para criar o arquivo persistence.xml dentro de um pacote chamado metainf. Então, o que é que eu fiz? Dei o nome da unidade de persistência, dei a biblioteca de persistência e a conexão com o banco de dados. A estratégia de geração de tabela eu vou botar criar por enquanto, e a gente vai clicar em finalizar. O que é que vai aparecer no nosso projeto? Esse aqui, ó, o pacote metainf e o arquivo persistence.xml.
Se a gente clica no código fonte, vocês vão ver que isso daqui está com uma versão um pouquinho antiga. E a gente vai precisar fazer uma atualização disso daqui. Por exemplo, aqui não é mais EJB, é JPA, Persistence Provider. E tem algumas propriedades que a gente vai reescrever aqui. Então, nota também que ele adicionou um monte de biblioteca aqui, ó, do Hibernate padrão do NetBeans. Aí a gente vai remover elas para botar as nossas. Eu vou remover tudo aqui e vou adicionar os já da gente tudinho aqui. Se liga que é um já do MySQL Connector. Adicionar já também da API do Hibernate, que vão ser duas coisas que a gente vai adicionar quando você receber o documento dele, né? O arquivo dele. Você vai em JPA Metamodel Generator. Tem um arquivo aqui. Se ele abrir, seria ótimo. Vamos começar pelo require. Não é isso, cara. Vou remover. Vamos de novo. Adicionar já. Aí eu vou tô no lib, né? Pronto, agora ele foi, ó. Dentro da pasta JPA Metamodel eu coloco esse daqui, porque eu preciso do mapeamento do JPA. E agora a gente adiciona as libs do Hibernate, dessa pasta required aqui, ó. Meu sonho é aprender a dar esse clique correto. Não dei correto, mas deixa eu remover de novo. Rapaz, fiz tão certinho aqui, umas 15 vezes isso. Vamos lá, ó. Aí, entrei na Required. Seleciona tudo aqui e abre. Aí, beleza, você tá com as libs corretas. O próximo ponto é o arquivo persistence.xml, que a gente vai fazer algumas alterações nesse aqui. E é uma das coisas que mais dão dor de cabeça quando a gente não faz isso aqui certo. Eu coloquei um persistence aqui, que eu já editei algumas vezes, e vou fazer uma substituição. Sabe qual é uma coisa, o que é uma coisa muito importante? É você colocar isso na primeira linha. Se você não colocar na primeira linha, vai dar errado. Precisa ser na primeira linha. Se botar na segunda, ele não pega e a persistência não acontece. A gente fica meia hora quebrando a cabeça sem saber o que está acontecendo. Com um detalhe, tá? Sempre que a gente quiser configurar o nosso próprio banco, a gente tem que alinhar tudo, ó. Meu banco 5, porque o nome da unidade de persistência que eu criei é meu banco 5. Aqui, ó, essa linha do persistence JDBC URL também é meu banco 5, que a gente vai criar, vai conectar, né, porque ele já está criado. E eu acho que é só, que é a única adaptação que você vai fazer com relação ao seu banco de dados com o nome que você atribuiu lá. Se eu clicar aqui em design, é capaz de ele reclamar um pouquinho, algumas coisas, mas eu acho que ele aceitou de boa. Se você altera aqui, ó, esse in em geral e tirar de Eclipse Link e botar Hibernate, aí esse código fonte aqui pega o provedor do EJB, não pega o do JPA. Aí também não conecta. Então a gente deixa aí por enquanto, cruza os dedos para dar certo. Então o projeto está pronto. A gente vai agora só criar uma classe usuário, classe Java usuário, sem acento mesmo. E eu vou criar duas variáveis de instância, private int d e private string nome. Vamos criar aqui, apertando Alt Insert, o construtor, mas somente com o nome, porque o ID vai ser automático. Vamos inserir também getters e setters. E vamos inserir também o método toString, para quando eu fizer a exibição de algum objeto da classe usuário, ele me mostrar seu ID e o nome. A classe está pronta para ser mapeada. Como é que a gente faz esse mapeamento? A gente vai botar um @entity aqui. Antes do nome da classe, a gente aperta Alt Enter para importar o JavaX Persistence Entity. Então a classe que a gente vai mapear em tabela tem que ter esse @entity antes do nome da classe. A gente vai botar um @id
e vai importar também, ó, Alt e Enter de novo, importa, para dizer que esta variável aqui vai representar o ID, e eu também tenho um outro detalhe, eu quero que ela seja generated value, ou seja, quando eu inserir um valor novo, ele vai começar em 1 e incrementar em 1. Muito bem, está tudo pronto. Agora a gente vai para a classe principal. O que a gente vai fazer na classe principal? Nós vamos criar uma fábrica e um gerente de persistência. Aí a gente vai criar um objeto da classe usuário, colocar um nome nesse objeto, persistir no banco. Vamos fazer isso agora. Bom, então depois de fazer uma pequena fila aqui, eu estava decorando só como Create Entity Manager, mas não é. É Entity Manager Factory. Factory. Aí eu importo, apertando aqui, ó, Entity Manager Factory, vou chamar de fábrica. E eu vou chamar Persistence para criar uma nova fábrica com um argumento só. Aí aqui eu vou passar minha unidade de persistência que eu chamei de meu banco 5. E isso daqui precisa casar com o nome que eu botei no meu arquivo persistence.xml. A segunda parte agora é criar o gerente de persistência, que é o Entity Manager. Aí do mesmo jeito a gente aperta Alt e Enter para importar a classe do Java Persistence. Vou chamar ele de gerente. E para eu criar um novo gerente eu preciso de uma fábrica, porque ele vai pertencer a uma fábrica. Então a gente chama fábrica.create Entity Manager. Beleza, está criado. Vamos agora criar um objeto da classe usuário. Usuário U igual a new usuário. Vou passar o argumento Walter. Vou botar aqui U1, certo? E eu quero agora persistir esse cara no banco. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o gerente e fazer uma nova transação de abertura, ou seja, fazer um begin. Depois eu vou fazer gerente.persist U1 e depois eu vou fechar essa transação getTransaction.commit para salvar no banco, para commitar. E aí, deixa eu ver, salvar para ver se ele aparece erro. Ele tem algum errinho? Tem não. Sumiu. Pronto. Em teoria, isso daqui já deveria ser suficiente para funcionar. Vamos agora para os principais problemas que acontecem. O código é o mesmo, isso daqui. Não muda não essa parte. Os grandes problemas que a gente vai ter na hora de fazer a persistência é na configuração do arquivo persistence.xml, na configuração com a conexão com o banco e nas bibliotecas que a gente está adicionando. Eu fiquei o dia inteiro aqui preparando essa aula para tentar ser bem rápido para vocês, mas grandes erros aconteceram por causa das bibliotecas antigas, uma confusão no arquivo persistence.xml. E a gente vai tentar fazer essa persistência agora, cruzando os dedos para que dê certo. E deu certo, olha que legal. É assim mesmo, viu? Ele vai passar, ó, várias mensagenzinhas aqui em vermelho. O meu persistence.xml eu configurei para ele mostrar a formação de algumas consultas SQL, mais ou menos como ia estar lá. E ele mostra aqui, ó, insert int usuário, nome ID e values. Beleza. E agora? Agora a gente vai lá no meu banco 5. O banco 5, quando a gente clica na tabela usuário, ele vai me mostrar um Walter. Se eu rodar de novo minha aplicação, ele vai novamente passar o valor para o ID2. Vamos ver aqui se deu certo. Mais uma vez, quando eu vou em meu banco e eu clico na tabela usuário, já tem duas unidades. O que é que eu vou fazer agora? Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz porque funcionou agora. Eu tinha feito essa aula já 3 vezes gravada e chegava nessa parte, dava um erro, enfim, muito bom. Agora a gente vai
pegar os valores que estão lá e exibir no console. Como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito eu vou precisar criar uma nova transação. Eu estou fazendo tudo misturado, tudo acoplado aqui, proposital, porque depois a gente pretende organizar isso em classes de acordo com algum padrão de projeto, que provavelmente vai ser o DAO. Então, supondo que isso daqui, viu, seria salvar o usuário. E esse daqui de baixo é uma transação que é listar usuários. Como é que a gente lista o usuário? Primeiro eu tenho que pegar um novo objeto da classe query, que eu vou chamar de consulta. E ele vai ser igual deixa eu me lembrar, ao gerente, isso mesmo, gerente.createQuery. Aí o meu createQuery vai ser uma consulta em JPQL, que é algo, como se fosse um SQL voltado para orientação a objeto. Se liga nesse detalhe, ó. Eu vou botar aqui, ó, select usuário from, aí esse usuário aqui é maiúsculo, viu? Usuário, e boto o usuário de novo. Selecione os usuários de usuário por objeto usuário. Seria mais ou menos essa leitura que a gente faz. Vou importar aqui, ó, o Java Persistence Query para esse cara. E massa, tá quase tudo pronto. O que é que falta agora? Eu preciso de uma array list para jogar essa resposta que eu vou receber. De que tipo? De usuário. Eu vou chamar esse array list de usuários. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou importar primeiro, né, o array list. Aí eu vou fazer assim, em usuários, eu vou fazer vou pegar essa consulta ali, ó, tem query consulta. Consulta é quem fez a consulta, então tá a resposta dos valores que estão lá estão aqui dentro. Então eu vou fazer consulta.getResultList. Aí ele reclama porque ele pede para tu fazer um cast, uma coerção. Tá vendo? Ó, converter, eu apertei Alt e Enter aqui. Aí ele vai fazer um casting, botar entre parênteses aí a list de usuário. Aí beleza, commit, show. E aí, cadê a resposta? Calma que eu vou mostrando, tá, a resposta. A resposta tá no array list de usuário. O que eu preciso fazer agora é uma listagem para mostrar o conteúdo desse array list no meu console. Então eu vou usar o for each, for usuário U2, já tem um U ali em cima, vou botar o U2 em usuários. E aqui eu vou fazer um system out println U2. E se funcionar, né? Eu tô falando muito se funcionar, porque hoje já aconteceu 3 vezes de funcionar o primeiro, não funcionar o segundo, funciona o segundo, não funciona o primeiro. Mas o código é esse. Se tiver erro, é erro na conexão, é erro na biblioteca que a gente adicionou. Vamos cruzar os dedos aí, torcer para não ter erro e pra gente finalizar a aula de hoje. E ó, tá vendo? Aconteceu o erro na hora da consulta. Mas dessa vez o professor encontrou o erro muito rápido, ó, que bacana. Ele jogou uma mensagem dizendo assim: eu não estou encontrando um construtor default da classe usuário. O que acontece é que eu criei um construtor aqui, e aí quando a gente cria um construtor com um argumento, a gente sobrescreve o construtor vazio. Aí eu adicionei aqui, ó, na classe usuário o construtor vazio, e quando eu adicionei, foi só alegria. Ele constou, persistiu, consultou, listou 5 nomes, tudo certinho, sem dar nenhum erro. Olha que maravilha. Vamos lá no banco agora para ver se realmente ele está com 5 itens. Se a gente clicar em usuário, vai estar com 5 itens. O que é que a gente vai fazer na aplicação do do JavaFX? No JavaFX, basicamente a gente vai organizar isso em classes. Eu vou criar uma classe usuário DAO, vou colocar os métodos para fazer um CRUD, para salvar o persist, para deletar o delete. É bem parecido esses daí, só o que é mais diferentezinho é o select.
apagar e atualizar é muito parecido com o Persist. E nesse próximo vídeo que eu vou fazer, a gente só vai criar a aplicação que vai chamar esse método e exibir dentro da aplicação JavaFX. Então é isso, pessoal. O professor Walter fica por aqui. Aguarda a segunda parte da aula, que ainda vai rolar.